O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia. Estados Unidos acusam Rússia de derrubar drone no Mar Negro. Tivemos um incidente, nessa semana, na qual um drone dos Estados Unidos, da Força Aérea dos Estados Unidos, um drone, o modelo Reaper, que é talvez o mais conhecido modelo de drone, porque aparece não só aparece muito em filmes, em jogos e tal. E a gente costuma fazer esse lembrete, especialmente para ouvintes mais novos. Quando a gente fala de drone nesses contextos, tá, gente? Não é o drone que você pode comprar na loja, e brincar e tal, de controle remoto. Não, é basicamente... Não é para filmar. Não, ele filma também. Sim, mas não é o objetivo principal. Mas a gente está falando basicamente de um avião, de um avião autônomo. As dimensões, são basicamente de um avião, tá? Então não pensem nesse dronezinho que dá para comprar, enfim. É sempre, eu vou até colar aqui, a envergadura dele é de 20 metros, 11 metros de comprimento, tá? E pesa mais de, o peso máximo dele ao decolar é de 4,7 toneladas, tá? Então estamos falando de um avião autônomo. E esse avião da Força Aérea dos Estados Unidos estava voando, pelo Mar Negro, segundo a Força Aérea Russa, tá? Dentro do espaço aéreo que eles monitoram devido ao conflito. Tá? E aí entra até uma questão de reconhecimento e questões de direito internacional. Por quê? Se o governo dos Estados Unidos falou, olha, a gente estava sobre águas internacionais, sobre espaço aéreo internacional, porque a Crimeia é da Ucrânia, entendeu? Segundo o governo russo, entretanto, o drone estaria sob o seu espaço aéreo monitorado. De qualquer maneira, o drone foi interceptado por 2 caças Sukhoi 27, e aí tem vídeo, inclusive, feito pelo próprio drone, tá? Na qual eles realizam manobras bem próximas do drone, voam bem próximos, os motoristas diriam que tirou uma fina. Também teve uma coisa curiosa, os aviões russos eles passam bem perto e ejetam combustível, tá? Eles jogam combustível no drone, talvez para interferir em algum sensor, talvez para interferir na hélice do drone, talvez por, sei lá, diversão, não sei. Mas nossa, Felipe, como assim ejetar combustível? Se você não sabe, aviões vira e mexe ejetam combustível, inclusive se você já fez algum voo, e o avião teve que dar voltas para poder pousar, alguma coisa assim, às vezes o avião estava muito pesado e teve que ejetar combustível, tá? Isso é normal. Um abraço para o nosso querido Lito do Aviões e Músicas. E como consequência dessas manobras, segundo o governo dos Estados Unidos, tá, o drone teve seu funcionamento prejudicado e a própria Força Aérea dos Estados Unidos derrubou o drone em águas internacionais. Tá? Segundo o governo russo, entretanto, as manobras não teriam sido suficientes para afetar o funcionamento do drone e o governo dos Estados Unidos estaria forçando uma situação, forçando um incidente. Tá? Fato é, o drone foi derrubado em águas internacionais. O governo dos Estados Unidos disse que foram manobras inseguras, pouco profissionais e que prejudicavam o meio ambiente, muito provavelmente por conta dessa ejeção de combustível.
segundo fontes ucranianas e também fontes dos Estados Unidos, navios russos, tá, teriam sido vistos na região onde o drone foi derrubado, né? Segundo as informações da Al Jazeera, a profundidade média da região é entre 1.200 e 1.500 metros, profundidade das águas, tá? Ou seja, não é um resgate tão tranquilo assim. Estamos falando de uma profundidade bastante considerável, tá? 1.500 metros é uma senhora profundidade, tá? Claro, não, mas Felipe, a Fossa das Marianas tem 10 mil metros de profundidade. Tá, mas aí você está indo para justamente o ponto mais extremo, né? Mas assim, 1.500 metros não é uma profundidade tão tranquila assim para você tentar resgatar um drone. E também existe a possibilidade de que em uma das manobras dos caças russos teria tido um toque, né, e que a própria manobra que teria prejudicado a hélice, não necessariamente o combustível ejetado, enfim, qualquer coisa desse tipo, tá? Por conta dessa crise, né, o Lloyd Austin e o Sergei Shoigu, Lloyd Austin, secretário de Defesa dos Estados Unidos, Sergei Shoigu, ministro da Defesa dos Estados Unidos, conversaram por telefone na quarta-feira, tá? Ou seja, é uma conversa de alto nível, né? Estamos falando dos respectivos ministros, e que não tem sido algo comum, um contato desse tipo entre Rússia e Estados Unidos, ainda mais no contexto, né, da guerra na Ucrânia, tá? Em que teriam conversado sobre evitar potenciais escaladas, né, na relação entre os dois países e manter a transparência nas comunicações. É claro que para os russos, né, a retórica ela vai ser sempre girando em torno do fato, isso é um fato, né, de que, olha, não foi que um caça russo trombou com um drone dos Estados Unidos no Estreito de Bering, onde os dois países fazem fronteira. A gente sempre lembra isso aqui, né? Os Estados Unidos e Rússia têm uma fronteira direta entre eles. A gente não pensa nisso porque a gente pensa naquele mapa eurocêntrico, mas eles têm uma fronteira direta entre eles, uma fronteira aeroespacial e marítima. Era o seu drone que estava no Mar Negro. O que vocês estão fazendo aqui? Né? Vocês não têm territórios no Mar Negro. Né? Então, a retórica russa sempre vai girar em torno dessa questão. E é muito curioso, porque algumas semanas atrás a gente repercutiu aqui na Semana na História, né, Matias? O incidente em 88, de quando uma fragata russa intencionalmente abalroou um cruzador dos Estados Unidos perto da Crimeia. Então, é um episódio relativamente parecido, né? E hoje, numa alfinetada, né, numa piscadela, as redes sociais do Ministério da Defesa russos anunciaram que os pilotos foram condecorados, tá, pela operação derrubada de drone, né? É um drone caro, inclusive, né? E, segundo também o governo dos Estados Unidos, um avião, né, de monitoramento eletrônico que também estava no Mar Negro teria captado comunicações afirmando que, e por isso o governo dos Estados Unidos poderia afirmar que as manobras feitas pelos caças russos teriam sido autorizadas pelas autoridades, que os pilotos não estavam agindo de maneira impensada, de própria iniciativa. Eles não eram o Tom Cruise em Top Gun fazendo o que quisessem da própria cabeça. Eles teriam sido instruídos a afastarem a qualquer maneira o drone e por isso realizado essas manobras que foram classificadas como pouco profissionais, tá? Agora, né, novamente a gente sempre lembra, mas aí vai dar uma escalada, vai dar um problema, tal. Não vai ter terceira guerra mundial por causa de um drone, tá, gente? E a gente já falou aqui, o Lloyd Austin e o Sergei Shoigu se ligaram, né? O Lloyd Austin ligou pro Sergei Shoigu e provavelmente falou isso, olha, a gente não vai pagar por causa de um drone, mas, pô, né, né, vamos maneirar aí e tal. E o Sergei Shoigu deve ter falado, pô, maneira você, o que seu drone tá fazendo aqui no Mar Negro? Enfim, né, esse tipo de embate, né, de argumentos. A gente continua, né, ainda um pouco no conflito aqui, meu caro Matias, com algumas outras notícias ligadas à guerra, indo em ordem cronológica.
tá? Começando pelo último dia 10, lembrando, na semana passada a gente gravou o programa na quinta-feira à noite, dia 9. Então, as notícias do dia 10, elas vão entrar nesse programa aqui. Né? No último dia 10, o governo canadense anunciou que vai proibir a importação, né, de todos os produtos russos de alumínio e aço. Tá? Lembrando que o governo canadense já havia limitado as exportações, né, para a Rússia e agora está vetando as importações de produtos derivados de aço e alumínio da Rússia. E seguindo a cronologia, né, Felipe, no dia 12 foi publicado no site Político dos Estados Unidos um artigo escrito pelo Jonathan Lemire e o Alexander Ward, chamado Little Fishers, The US-Ukraine War Unity is Slowing Cracking Apart, né, mostrando algumas discordâncias na estratégia ucraniana, sobretudo em relação à manutenção da defesa da cidade de Artemivsk, conhecida na Ucrânia como Bakhmut, que fica ao norte de Donetsk e a oeste de Luhansk, né? E segundo o Lloyd Austin, já citado anteriormente, essa cidade teria mais um valor simbólico do que estratégico ou operativo, né? Mas ele reconhece o tremendo trabalho que os soldados e oficiais ucranianos têm ao realizar a defesa dessa cidade, né? E outra aspa interessante deste artigo é do representante Michael McCall, republicano do Texas, né, deputado, que chefia o Comitê da Casa para Assuntos Exteriores, cutucando, né, o governo Biden, dizendo que a administração não tem uma política clara, objetiva e um objetivo claro. E isso está nos arrastando, o que é precisamente o que Vladimir Putin quer. E, continuando, né, nessas outras notícias, meu caro Matias, a gente agora vai entrar numa outra questão, já que nós temos o acordo dos grãos, né, que permite o escoamento de cereais pelo Mar Negro, e o acordo ele previa que, caso as partes envolvidas aceitassem, ele seria renovado automaticamente por 120 dias. Porém, essa semana, o governo russo afirmou, no último dia 13, né, que quer renovar o acordo por 60 dias. Né? E, obviamente, isso foi recebido com protestos, né, pelo governo ucraniano. E o ministro de Infraestrutura da Ucrânia, o Oleksandr Kubrakov, afirmou que é necessário esperar pela posição oficial da ONU e da Turquia, que são os garantidores do acordo. Também em relação ao governo russo, meu caro Matias, e também no dia 13, né, o Podolyak, que é aquele assessor, o bad cop, né, que a gente brinca aqui do Zelensky, né, o assessor do Zelensky, cujo Twitter funciona no modo sincerão, digamos assim, ele fala as coisas que o governo é melhor não falar. Ele criticou o fato de que no domingo a Academia, né, de Cinema dos Estados Unidos, o Oscar, né, de melhor documentário, foi dado, né, ao documentário Navalny, né, que é sobre o Alexei Navalny, que é um crítico do Putin, que é um político russo, né, crítico do Putin, um opositor, que está preso, teve aquela possível tentativa de assassinato tentativa de envenenamento, né, durante um voo e tal. E o Podolyak criticou, dizendo que o documentário, na verdade, é um manifesto, né, Navalny, que busca dar credibilidade à política interna russa. Embora tenha um discurso sobre humanismo e justiça, eles não colocaram em contexto a guerra na Ucrânia e o genocídio de ucranianos. E novamente a academia ignorou o pedido do Zelensky também de participar de alguma maneira da celebração, né? Isso. E o que acontece? A equipe do Navalny, que foi receber o Oscar, eles em nenhum momento falaram da guerra na Ucrânia. O documentário
não aborda a questão da guerra na Ucrânia. Por quê? Porque o Navalny não é um crítico da guerra na Ucrânia. E isso é importante de mencionar aqui, tá? Eu vou falar bem devagar agora, eu peço que vocês prestem atenção nas minhas palavras. Primeiro, criticar o Navalny não significa ser defensor, apoiador, apologista do Putin. Segundo, criticar o Navalny não significa, isso daí é propaganda pró-Putin. Porque isso é visto no trabalho dele, na postura dele, em respostas dele, tá? E dele e da equipe dele. A equipe dele que, inclusive, tem um modus operandi extremamente agressivo nas redes sociais, tá? Buscando difamar todo mundo que critica o Navalny. O Navalny, ele é um crítico do Putin, mas ele não discorda de questões nacionalistas. O Navalny, ele é um cara chauvinista também. E, em bom português, o Navalny, ele no mínimo, tá? E sua equipe, em diversos momentos, flertam com a defesa de posições fascistas, tá? Então, assim, o Oscar pro documentário do Navalny obviamente, foi uma decisão da academia. Eu não vou nem falar aqui de questões de qualidade cinematográfica, né? Vou falar da política. Foi uma maneira da política, do Oscar criticar politicamente o Putin. Mas a defesa do Navalny é bastante complicada. Tá? Não é porque ele é um opositor do Putin que ele é um baita cara legal, entendeu? Que ele é um baita cara esclarecido, tá? Não, ele é uma figura, né, iluminada, ele é um polímata da Renascença. Não, tá? O Navalny é uma figura que tem muitos esqueletos no armário, tá? Então, assim, eu falo isso numa boa, tá? Podem ver os posts dele, podem assistir os documentários dele. Tem um outro documentário sobre as propriedades do Putin, né? Denunciando, né, as propriedades do Putin via laranjas e tal. Mas assim, o Navalny não é esse baita cara legal que às vezes querem pintar ele, tá? É importante mencionar isso. Então, novamente, isso não significa ser um apologista do Putin ou comprar a propaganda russa, tá? Porque eu não estou dizendo, não, o Putin que é o cara legal e o Navalny é um malvadão. Não. Estou dizendo que os dois têm seus esqueletos. Os esqueletos do Putin nem estão no armário, né? Inclusive. Né? Estão com uma colher de chá, uma xícara de chá na mão, ou estão caindo da janela. Mas o Navalny não é essa figura que às vezes tenta se pintar um grande herói da liberdade, né? Alguma coisa assim. Não. Não se aplica tanto, né, aquela máxima do que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Né? No caso, o Navalny não é meu amigo. Continuando notícias relacionadas à guerra, meu caro Matias, no último dia 14, o parlamento da Lituânia designou o Grupo Wagner como uma organização terrorista, tá? E pediu para que outros países façam o mesmo e que bens ligados ao grupo e políticas de recrutamento ligados ao grupo sejam reprimidas e congeladas. Aí nós vamos para uma das principais notícias, né, dessa semana em relação ao conflito, que foi o fato de que na quinta-feira, dia 16, também conhecido como ontem, do dia que estamos gravando, a Polônia anunciou que vai fornecer, né, ceder talvez, 4 caças MiG-29 para a Ucrânia. E hoje, tá, sexta-feira, dia 17, no dia seguinte, a Eslováquia anunciou que vai fornecer 13 caças do mesmo modelo, 13 MiG-29, né, para a Ucrânia. No caso da Eslováquia, meu caro Matias, 13 caças MiG-29 tem outro nome, se chama Todos. Tá? Todos os caças da linha de frente da Eslováquia serão enviados para a Ucrânia. É a chance da Tchequia recuperar o terreno. No caso da Polônia, são 4, né, dos 28 aviões que a Polônia tem. Tá? Por que isso é importante?
Primeiro, né, a Ucrânia sempre tem pedido por fornecimento de caças. A Ucrânia hoje, né, ela teve boa parte da sua força aérea destruída. Então pode ser, né, é um reforço substancial. E alguns dos nossos ouvintes podem falar, poxa, mas isso já estava especulado há algum tempo, não era? Sim, quase no começo da guerra, por volta de abril, maio do ano passado, já se falava da possibilidade da cessão desses caças MiG-29 para a Ucrânia. Por que esses caças específicos? Explicando para os nossos ouvintes. Porque esse caça é um desenho da década de 1980, né, do escritório MiG, de Mikoyan Gurevich, né, o Mikoyan, na verdade, Mikoyan, né, ele é de origem armênia, e eram modelos que eram utilizados pela Ucrânia, ou seja, os pilotos e as equipes de solo ucranianas já têm familiaridade com esse equipamento, já têm o treinamento necessário. Porém, na época, e nós explicamos isso aqui, tinha um problema desses aviões serem fornecidos à Ucrânia. Tá? Esses aviões são operados hoje por países da OTAN, Eslováquia e Polônia. E, então, eles têm sensores, equipamentos de padrão OTAN, padronizados com o restante da OTAN, que primeiro não poderiam ser exportados e segundo, poderiam ser de operação diferente para essas tripulações ucranianas. Então, o que é interessante de se perguntar agora é, se nesse período nós tivemos tripulações e mecânicos ucranianos sendo treinados nesses equipamentos padrão OTAN, ou se nesses meses, e aí era uma possibilidade que a gente levantou aqui no programa meses atrás, né, se esses equipamentos, esses caças, passaram por um processo de desotanização, de retirada desses equipamentos e retomada a um padrão, digamos assim, entre aspas, soviético de operações e de sistemas. Tá? Então, essa é uma pergunta muito interessante. Fazendo uma outra observação, algumas pessoas, alguns veículos de imprensa falaram que a Polônia herdou esses caças MiG-29 do seu período comunista da União Soviética. Não. E aí eu faço uma correção importante aqui. Os MiG-29 poloneses, eles são os mais modernos que existiam, porque eles são de origem alemã, na verdade. A Alemanha unificada operava os MiG-29 herdados da Alemanha Oriental. E foi algo que na época, inclusive, foi bastante chocante, porque ele era o principal caça soviético e quase do dia para a noite você tinha uma força aérea da OTAN operando esses vetores. No início do século XXI, 2003, salvo engano, a Alemanha transicionou, né, para o projeto Eurofighter e vendeu esses caças para a Polônia. Tá? Então os caças, os MiG-29 poloneses são de origem alemã. Talvez até por isso, né, que a Polônia vá fornecer menos aviões, tanto para não ficar tão desguarnecida, quanto pelo fato de que são aviões que, caso tenham passado por esse processo de desotanização, né, Guimarães Rosa ficaria orgulhoso, de desotanização, é uma operação talvez mais demorada, até mais cara, porque, repito, eles foram muito modernizados no seu recheio, né, do avião, digamos assim. Mas, então a gente está falando agora que a Ucrânia vai receber 17 caças, tá, modernizados, que os seus militares sabem operar, já estão treinados, já estão habituados com isso, então isso pode causar sim uma alteração ali, uma mudança, né, no equilíbrio de forças. E finalmente, outra notícia de hoje, tá, meu caro Matias? O Erdogan recebeu em Ankara o presidente da Finlândia, o Sauli Niinistö, para oficializar basicamente a aceitação de que a Finlândia será parte da OTAN. Tá? O Erdogan falou que o voto, né, sobre a ratificação da entrada da Finlândia na OTAN será feito imediatamente e a entrada sueca na organização será feita em momento posterior, né, como a gente já explicou aqui. E aí, modéstia à parte, né, nós como um veículo de imprensa independente, que muitas vezes, né, sofre alguns questionamentos, né, porque hoje em dia, né, assim, hoje em dia não, né, desde 2015, você pega dois caras que fizeram história ali na USP, eles começam um podcast e pronto. Então, assim, nós felizmente, ano após ano, mantemos nossa audiência, conquistamos uma nova audiência, mantemos uma boa reputação, mas a gente sempre tem que, infelizmente, defender o nosso trabalho. E eu vou lembrar que, em dezembro de 2021, tá? Em dezembro de 2021, eu falei, olha, se a Rússia invadir a Ucrânia,
A Finlândia, no caso, eu até falei da Suécia na época, mas eu falei especialmente da Finlândia. A Finlândia vai bater na porta da OTAN no dia seguinte. Dito e feito. Né, porque a Finlândia tem uma fronteira terrestre com a Rússia gigantesca, né, só não é a maior fronteira terrestre, é a maior fronteira da Rússia europeia, se eu não me engano. Não, é menor que a fronteira com a Ucrânia, acho. Né, mas ainda você tem do Cazaquistão. Mas enfim, o fato é que você tem uma fronteira enorme, você tem disputas territoriais, a questão da Carélia, né, a quinta série vai ao delírio. Então a Finlândia entrou na OTAN, vai entrar na OTAN. Agora, meu caro Matias, a gente começa a girar por notícias dos países europeus, né? E vamos começar justamente pela própria Rússia, né? Já que essa semana, primeiro, Rússia, China e Irã começaram a realizar um exercício militar marítimo, um exercício militar naval no Golfo de Omã, um exercício conjunto que é realizado entre os três países desde 2019. Também em relação às relações, com o perdão da redundância, Rússia e Oriente Médio, o presidente /ditador /herdeiro do papai no governo sírio chegou a Moscou, né? E curiosamente ele foi recebido no aeroporto pelo Mikhail Bogdanov. E aí eu imagino que 99% dos nossos ouvintes devem ter feito uma cara de quem? Ele é o vice-ministro de Relações Exteriores. Então, vejam só, o Bashar al-Assad foi até Moscou, o chefe de Estado da Síria, foi até Moscou. Ele foi recebido pelo presidente da Rússia? Não. No aeroporto. Foi recebido pelo primeiro-ministro? Não. Foi recebido pelo ministro de Relações Exteriores? Não. Foi recebido por quem? Pelo vice-ministro de Relações Exteriores. Tá? Então, assim, é aquele tipo de coisa que é o recado que passa despercebido para a maioria das pessoas, mas que no linguajar, né, da diplomacia é muito claro, né? A prioridade que a Rússia dá pro Assad hoje em dia. Chama desprestígio. Exatamente, chama desprestígio, né? Porque assim, é mais ou menos como, por exemplo, o Joe Biden chega no Brasil, pousa lá na base aérea de Brasília, e quem vai recebê-lo é a Maria Laura da Rocha, embaixadora, claro, secretário-geral do Itamaraty, uma figura, uma carreira excelente e tal, mas, né, quem recebe o chefe de Estado é o chefe de Estado, né? Então, assim... Se não for ele, o chanceler. Ou no caso da Rússia ainda tem o primeiro-ministro, né? Então, assim, mandou o 04, recebeu o 01, usando o jargão que foi né, concretizado aí no imaginário popular, primeiro no Tropa de Elite e depois pelo ex-presidente. Mas o Bashar al-Assad, obviamente, se encontrou com o Putin, né? Tiveram reuniões e tal, e falaram sobre a reconstrução do país. Falaram sobre tornar a presença militar russa na Síria permanente, tá? Isso é interessante. E também sobre as relações com a Turquia, tá? O Bashar al-Assad conversando com o Sputnik, que é um veículo de mídia russo, né, financiado pelo Estado russo, né, ou seja, tem uma visão obviamente ligada ao governo russo dos assuntos. O Bashar al-Assad, nessa entrevista, disse que ele não vai se encontrar com Erdogan até que a ocupação ilegal de território sírio seja encerrada e a Turquia deixe de apoiar o terrorismo dentro da Síria. Né? Por quê? Para você ter uma paz de longo prazo na Síria, você precisa ter uma concórdia entre atores muito diferentes. Né? Você tem o governo sírio, mantido pelo governo russo, você tem a Turquia, você tem as tropas, entre aspas, oposição síria, você tem os curdos apoiados pelos Estados Unidos, você tem a presença do Irã e do Hezbollah, e agora, nos últimos meses, nas últimas semanas, melhor dizendo, depois do terremoto, a gente falou disso no programa passado, e vamos falar disso no próximo bloco, né? Você tem uma reaproximação do Bashar al-Assad com os países árabes, lembrando que a Síria ainda está suspensa da Liga Árabe, né? Na verdade, o reconhecimento sírio na Liga Árabe é aos grupos de oposição. E finalmente, meu caro Matias,
o Xi Jinping vai chegar em Moscou nessa segunda-feira, dia 20, e vai ficar até quarta-feira, dia 22. O Xi e o Putin vão se encontrar para aprofundar a cooperação estratégica entre os dois países, lembrando que depois, né, teremos a visita do presidente Lula a Pequim. Né? Quero ver se vai ser o Mikhail Bogdanov que vai buscar o Xi Jinping no aeroporto. Quero só ver. Da Rússia, meu caro Matias, nós vamos para Moldova, tá? Já que nessa semana tivemos, no último final de semana, na verdade, domingo dia 12, tivemos uma manifestação contra o governo e pró-Rússia, né? Nas ruas da capital Chisinau, que fala, né? O Chisinau. Chisinau. Chisinau, um abraço pro Ovelha, até porque a próxima notícia é toda Ovelha, nosso querido amigo Rodrigo Lazaresco Madri, que a gente vira e mexe, menciona ele aqui. E lembrando que nós temos um Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a história da Romênia, na qual ele participa, ele que fala romeno. Mas vocês vão entender já porque eu tô falando disso. Tivemos esse protesto em Moldova contra, né, o governo da Maia Sandu, lembrando que a Maia Sandu é a presidente pró-Ocidente, que recentemente nomeou um primeiro-ministro, né, interino, depois da queda do governo anterior, e o governo de Moldova acusa a Rússia de estar realizando uma operação de guerra híbrida em Moldova para se infiltrar nas instituições e voltar à opinião pública contra o governo. É interessante, meu caro Matias, vendo as fotos dos protestos, as fotos publicadas pela agência France Press, que a faixa etária do protesto ela é bastante elevada, né? A média etária. Eu não estou fazendo esse comentário por etarismo, estou destacando uma coisa também que a gente já comentou aqui, né, que normalmente nesses países ex-soviéticos ou ex-Pacto de Varsóvia, normalmente a população mais jovem ela já não tem tantos laços com a Rússia, já não tem tantos laços com esse passado socialista. Muitos deles, na verdade, querem migrar para os países da Europa Ocidental para ganhar mais dinheiro e tal. Enquanto você tem a população mais velha, mais ligada à Rússia, seja por uma questão cultural, né? São pessoas que falam russo, que aprenderam russo, seja por uma questão afetiva, nostálgica, e também uma questão importantíssima que não pode ser desprezada, que é a questão previdenciária. Né, porque muitos desses países tiveram suas previdências sofrendo muito com os choques de mercado, né, como eram chamados na época, na década de 1990. Né? Então, eu achei isso curioso. Assim, claro, é um olhômetro, né, não tem uma pesquisa lá que entrevistou todo mundo, mas no olhômetro foram protestos marcados pela presença de muita gente de meia idade, algumas pessoas de terceira idade, também tem jovens, claro, mas é muito de meia idade essa manifestação. E a outra notícia, meu caro Matias, ligado ao nosso querido amigo Ovelha, que o parlamento, na quinta-feira... Você fala ovelha, assim, Rodrigo Lazaresco Madri. Né? Mas é que é um apelido carinhoso. Não, gente. sim, é que justamente pelo próprio sobrenome dá pra ver a origem, né? Devido aos seus cachos fartos. Já não tanto. Meu Deus. Se a gente fosse mais velho, na década de 1990, o apelido dele teria sido Guga. Sim. Né? Mas o parlamento de Moldova, né, aprovou na quinta-feira que o idioma nacional de Moldova, em todos os textos legislativos, né, deve ser o romeno. Tá? E é curioso, porque você tinha, né, uma disputa meio que de nomenclatura, porque aí entra numa questão linguística que sinceramente nós não temos como averiguar, mas certamente o nosso querido Rodrigo Lazaresco vai mandar os seus comentários, mas que é o seguinte, existe ou não o idioma de Moldova, né, o moldávio, ou ele é apenas uma versão regional, um dialeto regional do romeno? Uma discussão similar ao russo e ucraniano. Eu acho que menos grave, menos radical até, porque talvez seja mais parecido, mas é uma boa comparação.
Inclusive, né, quando a gente falou sobre isso no início do ano passado, muitos ouvintes nossos de linguística e tal falaram que não, romeno, ucraniano e russo parecem muito parecidos, mas que tem várias diferenças e tal. Mas que, claro, para nós que somos leigos, elas passam meio despercebidas. Mas aí tinha uma discussão, né, e aí era uma coisa curiosa, né, que a gente... E só um parênteses, Felipe, que em 2023 completam-se 20 anos do lançamento do single Dragostea, do grupo Ozone. Dragostea Dintei. Dragostea Dintei, que aqui no Brasil o latino chupinhou e virou Festa no AP. Você vai dizer que ele chupinhou porque você está dizendo que ele não pagou os royalties, é isso? Eu não sei. Você está... O latino fazia muito isso, viu? Você está acusando ele de fazer harmonização facial errado? E lembrando que o romeno é uma língua latina. Olha só. Mas é isso, o Ozone, um grupo moldavo, mas que canta em romeno. Isso, e aí era uma coisa que a gente já mencionou aqui por cima outras vezes, né? Os que falavam, não, o idioma é moldavo, são ou os nacionalistas, né, ou os pró-Rússia. Né? Os pró-Rússia porque era o nome do idioma dentro da União Soviética, e os nacionalistas porque existe um receio, entre aspas, né, de que Moldova, caso adote e oficialize o romeno, ela um dia seja, entre aspas, fagocitada pela Romênia. A gente já explicou aqui que o próprio nome Moldova tem ligação com isso, porque tem a província da Romênia chamada Moldávia. Né? Então, para diferenciar da província romena, você tem esse outro nome. As cores das bandeiras são as mesmas, né? Mas em Moldova você tem ali o brasão e tal. O brasão de armas. Então, agora, o parlamento oficializou o romeno, né, como idioma, num sinal de aproximação, né, com o Ocidente. De Moldova, vamos para Montenegro, meu caro Matias, já que nesse final de semana teremos o primeiro turno da eleição presidencial, né, do país, e com o Milo Đukanović sendo o candidato, ele que é o atual presidente, e está liderando as pesquisas, inclusive. Né? Ele que é apoiado, né, pelo Partido Democrático Socialista, que é um partido, né, pró-União Europeia, e montenegrino no sentido nacionalista de, olha, montenegrinos e sérvios são povos separados, tá? A gente tem que ser separado da Sérvia, né? Não tem essa coisa de união, alguma coisa assim. Tá? Ele também já foi primeiro-ministro, ele já foi presidente em outras ocasiões, ele é uma figura muito, muito presente na política montenegrina e, repito, ele é candidato e também segundo as pesquisas, está em primeiro. A gente já falou de Montenegro aqui quando falamos, por exemplo, dos protestos, né, sobre a autocefalia da igreja em Montenegro e essas relações com a Sérvia, né, que são bastante complicadas em alguns momentos. E essa semana, falando no presidente, ele dissolveu o parlamento, tá? Ontem, quinta-feira, dia 16, depois de 3 meses em que não conseguiram formar um novo governo, porque o parlamento estava travado, né? Então agora teremos também, em breve, eleições parlamentares em Montenegro para a formação de uma nova casa. De Montenegro, meu caro Matias, a gente cruza o Adriático, vamos para a Itália, tá? Já que no último final de semana, mais de 1.000 pessoas foram resgatadas pela Guarda Costeira italiana, tá? Que resgataram 3 barcos, tá? Um perto da cidade calabresa de Crotone e outro mais ao sul, tá? Perto de Rocella Ionica. Tá? Mais de 1.000 pessoas, repito, foram resgatadas pela Guarda Costeira italiana. Então, essa operação, que segundo as autoridades italianas foi a maior operação de resgate de pessoas cruzando o Mediterrâneo já realizada pela Guarda Costeira do país, veio 2 semanas depois de 76 pessoas morrerem, né, em mais um naufrágio de pessoas que querem chegar na Europa vindo do continente africano, muitas delas buscando refúgio, muitas delas fugindo de conflito, algumas delas sendo vítimas de tráfico de pessoas, inclusive.
E, em diversos momentos, nós criticamos as autoridades italianas, criticamos a omissão italiana, criticamos a postura populista de políticos italianos, mas nesse caso aqui temos que reconhecer os esforços, porque você resgatar 1.000 pessoas em um final de semana numa grande operação da Guarda Costeira Italiana é algo sim que tem que ser devidamente reconhecido, tá? Infelizmente, não são apenas boas notícias, já que pelo menos 30 pessoas morreram no último final de semana tentando cruzar o Mediterrâneo, especialmente da Líbia, né, para a Itália. Agora, né, para não parecer que tudo são flores também, né, tem coisas que, né, não acaba, né, decepcionando. Né? O senhor Cláudio Anastácio, né, ele foi nomeado no início do ano pelo governo da primeira-ministra Giorgia Meloni, do Fratelli d'Italia, que é um partido neofascista italiano, como já explicamos algumas vezes. Ele foi nomeado chefe da 3i, né, que é uma empresa estatal, tá, ligada aos sistemas de informação, aos software utilizados pelo governo italiano. Tá? E ele mandou um e-mail, né, para os seus funcionários, ali com, né, algumas instruções e tal, e ele mencionava um discurso dizendo que declaro perante vocês e perante todo o governo aqui da Itália que assumo só eu a responsabilidade política, moral, histórica da 3i. Resumindo, ele estava citando Mussolini em 1925. E, obviamente, o e-mail foi publicado, vazou, e ele pediu, né, renunciou, né, devido à pressão da opinião pública. Saiu, né? Pela direita. Pois é. Essa referência as pessoas não têm mais, Matias. As pessoas não sabem mais quem é o Leão da Montanha. Se você tem menos de 20 anos, sabe quem é o Leão da Montanha, mande um e-mail pra gente, ou um tweet, ou alguma coisa. Se você ouve Hanna-Barbera e não sabe o que significa, enfim. Daqui a pouco vai mandar, não, infância boa era essa. Aí não tem limite, né? Volta pro tempo das cavernas, né? Se você não caçou mamute, você não teve infância. Mas a Giorgia Meloni, né, mais uma vez negou qualquer simpatia, proximidade com regimes antidemocráticos e tal. Mas não é a primeira polêmica envolvendo o partido dela, né, e simpatizantes do fascismo. E aí, meu caro Matias, novamente, né, como nem tudo é elogio, o que acontece? Em outubro de 2021, um tribunal de Milão havia dado um parecer favorável, né, ao registro de uma criança que foi gerada por meio da chamada, né, barriga de aluguel, né, que é um termo considerado já obsoleto, né, e que ela poderia ter no seu registro de nascimento o nome dos seus dois pais, né, que eram um casal de homens homossexuais. E a criança, repito, foi gerada pela chamada barriga de aluguel. Então, desde então, Milão estava autorizando esses registros, essas certidões de nascimento. Porém, agora, viu o Ministério do Interior, né, essa decisão de Milão não terá mais validade legal. Tá? O prefeito da cidade, o Giuseppe Sala, que é do Partido Democrático, né, o partido do centro-esquerda italiano, disse que recebeu essas diretrizes do governo, tá? Afirmando que esses registros não serão legalmente aceitos e que novas certidões não podem ser emitidas. Tá? Muito provavelmente é algo que vai ser judicializado, porque, repito, era uma decisão judicial, mas o Ministério do Interior pode impedir que a prefeitura emita administrativamente esse tipo de documento. É uma coisa que pode soar estranha para a gente aqui no Brasil, porque, vamos lembrar, o Brasil é uma federação, né? Então, não é o caso da Itália. A Itália é um estado unitário, né? Então, você tem... mas, claro, ainda assim, tem um possível conflito ali de jurisdições, de autoridades, que pode levar a uma judicialização. Da Itália, meu caro Matias, a gente cruza o ladeirão dos Alpes, vamos até a Alemanha, tá? Com duas notícias. A primeira delas é que, no programa passado, nós, infelizmente, repercutimos, né, um ataque a tiros
a um salão de testemunhas de Jeová em Hamburgo, na Alemanha. Atualizando os nossos ouvintes, né, o número de vítimas fatais subiu para 8, incluindo o criminoso, possivelmente terrorista, e o criminoso possivelmente terrorista foi identificado como Philipp Fuss, tá? Ele não tinha fichas criminais nem nada, e ele era um ex-testemunha de Jeová que deixou uma carta, inclusive, que, segundo, né, essas informações, ele estava sendo reprimido, ele estava sendo banido de convivência por familiares e seu ex-empregador, que eram testemunhas de Jeová, né? E isso gerou também uma discussão nas redes sociais alemãs sobre essa questão do tratamento de ex-testemunhas de Jeová por pessoas que são, né, da igreja, porque aí eu sinceramente não sei, eu sei que nós temos ouvintes testemunhas de Jeová. Eu lembro que alguns deles se manifestaram quando a gente falou da perseguição aos testemunhos de Jeová na Rússia, né, por conta do serviço militar obrigatório. Mas, aparentemente, segundo essa discussão, a pessoa, quando ela sai da igreja, quando ela se torna uma apóstata, né, um termo que eu já usei até aqui de brincadeira com o Matias, né, e tal, que é o termo, inclusive, que é o título do primeiro episódio da terceira temporada de Mandalorian também. A gente vai de testemunho de Jeová pra Mandalorian, é uma beleza. Mas a pessoa, quando ela deixa a igreja, é comum que as outras pessoas interrompam a convivência, não se comuniquem mais com essa pessoa, né? Ele também, posts nas redes sociais dele, diziam também que a invasão russa da Ucrânia era uma punição divina pela prostituição das ucranianas. Tá? Ou seja, né, ele tinha ali algumas ideias um pouco estranhas, mas enfim, é um caso, né, infelizmente, 8 pessoas mortas. E a outra notícia de hoje, pela primeira vez desde 1997, uma ministra, no caso alemã, vai visitar Taiwan, tá? Mas, no caso, é a ministra da Educação, tá? A Bettina Stark-Watzinger. Tá? A Bettina, mas não é aquela Bettina que ficou milionária, porque ela ficou milionária porque ela ganhou 999 mil reais do pai. Né? Porque ela é herdeira. Isso. Ela é ministra da Educação, ou seja, algum de vocês pode pensar, não é a ministra da Defesa, né? Não é, ministro agora, né? Ministro da Defesa, então é uma coisa mais tranquila. Mais ou menos. Ela vai até Taiwan para discutir questões de semicondutores e cooperação científica, tá? Ou seja, eventualmente, desenvolvimento de chips na Alemanha, contratação de cientistas de Taiwan, alguma coisa desse tipo, tá? Da Alemanha, meu caro Matias, vamos para os Países Baixos, tá? Com uma notícia muito importante, tá? Pensando no Brasil e no acordo Mercosul-União Europeia. Tá? No último dia 15 de março, tivemos as eleições provinciais neerlandesas. Tá? Foram eleitos 572 representantes para as províncias dos estados neerlandeses, dos estados dos Países Baixos. Mas Felipe, vocês raramente falam de eleições regionais. Mas tem uma outra questão, tá, gente? As províncias regionais neerlandesas indiretamente elegem o Senado dos Países Baixos. Tá? Então, tem um impacto nacional também. E o grande vencedor, de longe, tá, das eleições, foi o Movimento Cidadão dos Fazendeiros, que a gente repercutiu aqui algumas vezes. Que é a sigla BBB, né? A sigla BBB, não tinha reparado nisso. E que o nosso ouvinte Paulo Berni enviou um meme que está circulando nos Países Baixos de ligar, né, as legendas políticas a diferentes tipos de veículos, e justamente o BBB é um trator. E assim, eu confesso que nós não fizemos nenhum bloco com temática principal disso, mas a gente mencionou algumas notícias dos protestos dos fazendeiros nos Países Baixos, né, contra as políticas do governo Mark Rutte, que é um governo, né, de direita, um governo conservador,
de políticas ambientais, especialmente a redução de emissões de gás estufa, como óxido nitroso, né? A gente falou, por exemplo, né, de que os Países Baixos teriam algo parecido, né, com o que a Nova Zelândia fez, né, que era o imposto da flatulência animal, vamos dizer assim, né? Porque, né, não sei se vocês sabem, né, mas o pum dos animais é discutido, é debatido, né? Tem opiniões divergentes, mas enfim, é debatido o quanto eles colaboram para os gases de efeito estufa, enfim. Então, tivemos aquela manifestação que jogou... Isso eu lembro que a gente comentou, que teve uma manifestação dos fazendeiros que jogou um monte de esterco nas estradas e tal, e usaram os tratores para bloquear rodovias. E o BBB, né, o partido dos fazendeiros, falando em BBB, né, tivemos a expulsão do Sapato e do MC Guimê ontem. Tivemos intercâmbio também, né? Isso, foi derivado disso, inclusive, né? Mas o Partido dos Fazendeiros recebeu quase 20% dos votos, elegendo 139 cadeiras dessas 572, tá? Então, assim, ficaram em primeiro, tá? E de muito longe. Em segundo lugar ficou o Partido Conservador, do Mark Rutte, né? Com 11% dos votos e 63 cadeiras, tá, gente? Menos da metade, perdendo 17 cadeiras. Os dois maiores derrotados, né, foi o Partido Democrata Cristão e o Fórum da Democracia, que era o partido populista, eurocético, de direita e flertando com extrema-direita, né? E nesse mesmo meme que o Paulo Berni enviou, o veículo é um tanque. Isso. Não, é um tanque russo, inclusive, se você olhar. Sim, sim. É um tanque russo. Porque eles eram contra o envio de armas para a Rússia, né? E o FVD, que ficou com menos 71, perdeu 71 cadeiras, tá, gente? Então, assim, é uma notícia bastante importante, porque, como eu disse, compõe o Senado. E o que... mas Felipe, você está falando que é importante porque tal. Vamos lembrar aqui, o governo Lula, né, quer aprovar logo o acordo Mercosul-União Europeia. O Partido dos Fazendeiros neerlandeses vai ser muito contra, porque eles também têm a bandeira do protecionismo agrícola dos Países Baixos. Os Países Baixos que são dos países mais produtivos no setor agrícola que tem, comparado ao tamanho do seu território, né, especialmente, porque eles agregam valor, enfim. O nosso querido Gustavo Rebelo já falou sobre isso um tempo atrás. Mas eles são muito contra o acordo Mercosul-União Europeia. Inclusive, o embaixador da União Europeia, o Inácio Ibanez, recentemente deu uma entrevista, acho que a Globo News, falando sobre isso. Desculpa, Globo News, a gente entrevistou primeiro, tá? Que a gente já conversou com o Inácio aqui. E Canastra é muito maior que Golda. Eu chamo pelo primeiro nome, Inácio. Não é Golda, Matias, é Holda. Tá. Né? Porque é Van Hog. Isso, né? Van Hog. Queijo Holda. Então, essa é uma notícia interessante, tá? E os fazendeiros, os pilotos de trator, né, usando aí o meme do nosso ouvinte que reside lá, ficaram em primeiro e de muito longe. Dos Países Baixos, meu caro Matias, a gente cruza o Canal da Mancha, vamos até o Reino Unido, onde, falando justamente em Canal da Mancha, né, Reino Unido e França anunciaram um acordo, tá? Em que o Reino Unido vai pagar aos franceses 480 milhões de libras esterlinas, tá? Para financiar projetos para coibir a imigração irregular pelo Canal da Mancha, incluindo a construção de um centro de detenção na Normandia, tá? Então a França aceita... dia D de detenção. Isso é, dia D de detenção, né? A França aceita virar leão de chácara do Reino Unido e o Reino Unido continua suas políticas, né, anti-migratórias, agora pagando para a França para isso. Inclusive, o Gary Lineker foi restaurado a sua posição. Porque recebeu apoio de diversos ex-jogadores, comentaristas também, e profissionais da BBC, né? Enfim, inclusive o Ian Wright, né? Que é filho de imigrantes. Esse centroavante do Arsenal. Sim, então ele gerou bastante barulho, né? A posição
da estatal, né? Isso. O Micah Richards também faz parte do programa, sim, né? O Micah Richards que era ruim. Em inglês. Mas ele pode dizer que jogou no Manchester City, que na época que ele jogou a concorrência era menor. Mas, cara, eu li... Eu não devia falar nada, mas eu li um texto de uma colunista brasileira esses dias sobre o Lineker. Que foi uma das coisas mais bizarras que eu já li na minha vida. Mas, enfim. E aí, falando em imigração, meu caro Matias, uma matéria exclusiva do Guardian, tá, teve acesso ao número de estudantes, cientistas, pesquisadores que tiveram as suas solicitações de estudo e de pesquisa no Reino Unido barrados. Olha só, meu caro Matias, barrados por questões de segurança. Tá? Em 2016, 13 pessoas que solicitaram, né, fazer pesquisa ou estudar no Reino Unido foram barradas por questões de segurança. Tá? Então, olha só, esse cientista, sei lá, cientista brasileiro, vamos colocar um brasileiro mesmo, ele quer estudar aqui no Reino Unido, mas ele tem laços perigosos com a máfia, sei lá. Então, por questão de segurança, a gente não vai autorizar. No ano passado, foram 1.102. Então, em 2016, foram 13 e no ano passado foram 1.102. E você tem uma chance de descobrir a nacionalidade de 70% deles. Começa com X e termina com Na. Tá? Então, assim, o projeto, né, a questão de você fazer o decoupling também está afetado as áreas acadêmicas de pesquisa. Né? Também no Reino Unido, o governo Rishi Sunak anunciou ontem, quinta-feira, dia 16, um acordo com os sindicatos de profissionais de saúde, especialmente enfermeiros, que vão receber um aumento salarial de 5% no próximo ano e que pode encerrar, então, a greve no National Health Service. Também em relação ao Reino Unido, o governo proibiu, tá, que funcionários, né, do governo tenham o TikTok instalado nos seus celulares. Né? A gente tem falado muito sobre isso nos últimos programas, né? De países ocidentais, de governos ocidentais, que têm vetado o TikTok instalado em celulares profissionais, em celulares de políticos. Então, agora, né, a gente cruza o Canal da Mancha e vamos terminar esse bloco, né, na França, né, com a cereja do bolo, né, desse bloco europeu. Porque, vamos lá, vamos explicar, vamos justificar o prestígio da nossa audiência. A gente já comentou aqui no programa, algumas vezes, que, né, nas últimas semanas nós temos intensas manifestações contra a reforma da Previdência proposta pelo governo de Emmanuel Macron. Tá? A proposta, tá, do governo, os pontos principais dela são: aumentaria a idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos, o tempo mínimo de contribuição de 42 para 43 anos, tá? Vai encerrar alguns dos regimes especiais, como, por exemplo, funcionários de bancos públicos, setor elétrico, setor do gás e profissionais de transporte público. Tá? Não à toa, os profissionais de transporte público e dos setores do gás são os principais articuladores das manifestações anti-previdência, porque eles são diretamente afetados. Assim como os coletores de lixo, que deixaram cerca de 7 toneladas de resíduos pelas ruas da capital francesa. Isso. Então, assim, tenham isso em mente também, que os protestos estão ocorrendo no meio de um monte de lixão, tá? Esses são os pontos principais, tá? Tem outros pontos também da reforma, como, por exemplo, os trabalhadores de atividades insalubres, né, como policiais, bombeiros, os garis, né, e enfermeiros, eles ainda terão alguns privilégios, porém, mesmo nessas categorias, a idade mínima vai subir para 59 anos. Também teremos mudanças na licença maternidade, tá, e mudanças na previdência de trabalhadoras mulheres.
Então, assim, a gente está resumindo bem aqui, mas esses são os pontos principais. Segundo o governo francês, tá? A ideia é economizar cerca de 18 bilhões de euros, tá? Segundo a Al Jazeera. Também segundo a Al Jazeera, o gasto francês com previdência é quase 14% do PIB, que é o terceiro maior gasto previdenciário da zona do euro. Tá? Fica atrás apenas de Itália e Grécia. Tá? Então nós temos essas diversas manifestações contra a reforma da Previdência e tem um outro elemento nessas manifestações, que é o seguinte, 2 elementos, na verdade. Um deles é o fato de que, em 2010, durante o governo Sarkozy, que era do Partido Republicanos, que é o partido de centro-direita tradicional francês, o partido conservador francês, digamos assim, nós já tivemos uma reforma da Previdência em 2010. Tá? Então, assim, parte da população está manifestando porque, teve uma agora e vai ter outra de novo, né? Como assim? Então, também colabora o fato de que o Macron, a gente já falou bastante do Macron, por exemplo, em eleições francesas, né? O Macron, ele é um cara que vem do sistema bancário, né? Ele era executivo, quando eu falo do sistema bancário, não é que ele era caixa de banco, tá? Ele era alto executivo de banco, ele é um cara visto, né, por muita gente como ligado aos interesses dos bancos, do sistema financeiro, e também como um cara, né, uma figura intransigente nas relações com o parlamento francês. Então, esse é o primeiro ponto. Então, temos as manifestações sobre essa reforma e colaboravam para as críticas o fato de em 2010, já ter tido uma reforma e o Macron ser um cara visto como ligado ao sistema financeiro e que não é um cara muito flexível ali nas negociações. No final de semana, a reforma foi aprovada no Senado, tá? Por 195 votos a favor e 12 votos contra. O que explica, então, essa votação expressiva no Senado? Em 2021, nós falamos aqui das eleições regionais francesas. E na França, nas últimas eleições presidenciais, explicando para os nossos ouvintes mais novos ou pessoal que esqueceu e tal, o primeiro colocado eleito, obviamente, foi o Macron, né, que era do França em Marcha, que virou o Renascença. A segunda colocada foi a Marine Le Pen, da antiga Frente Nacional, atual Reunião Nacional, candidata de extrema-direita, uma direita nacionalista, anti-imigração, anti-União Europeia, que tem, a Marine Le Pen tem tentado ali, né, amenizar um pouco seu discurso, tornar ela mais palatável, rumou um pouco ao centro, tanto que nós tivemos candidaturas mais à direita ainda, né? E em terceiro lugar ficou o França Insubmissa do Mélenchon, o partido de esquerda radical. Os dois partidos tradicionais franceses são o Republicanos, conservador de direita, e o Partido Socialista, que é o Partido Social-Democrata francês, né? Apesar do nome, não é um partido radical, é um partido social-democrata. Eles foram muito mal nas eleições presidenciais, mas ocorre atualmente um fenômeno muito curioso na França, que é os 3 candidatos presidenciais e os seus partidos giram muito em torno de questões nacionais. Então, o que eu quero dizer com isso? Questões como migração, União Europeia, previdência. Somado a um caráter bastante personalista também, né? Especialmente no caso da Le Pen. Né? E também no caso do Macron, né? Tanto que o Em Marche era EM. EM, a sigla de Emmanuel Macron. Isso. É muito bem lembrado, meu caro Matias. Então, assim, o Partido Socialista e o Republicanos foram mal nas eleições presidenciais, sim. Mas nas eleições regionais e legislativas, eles continuam indo bem. Porque tem capilaridade. Isso, porque tem capilaridade e tem uma grande máquina partidária por trás. São partidos que têm décadas de existência. No caso do Republicanos, não chega a ser décadas, mas ele é herdeiro de partidos que existiam anteriormente, né? Então, o Senado francês, especificamente, o Macron, ele tem uma participação ínfima, tá, no Senado francês. O maior partido do Senado é justamente o Republicanos,
que, como a gente mencionou, é a favor da Previdência, é a favor da reforma da Previdência, melhor dizendo. Então, claro, eles fizeram ali algumas negociações, forçaram um pouco, né? Não se venderam rápido, né? Então, negociaram com a Elisabeth Borne, que é a primeira-ministra. Lembrando que na França, primeiro-ministro é como se fosse um chefe do gabinete dos ministros, né? Mas então passou no Senado, porque o Senado tem como maior partido um partido da direita, mesmo que não seja o partido do Macron. No caso da Câmara Baixa, na Assembleia Nacional, o governo Macron tem minoria, tá? São 577 assentos e o governo tem 250, tá? E a maior bancada, né, é a do Renascença, do Emmanuel Macron, mas a segunda maior bancada é a do Reunião Nacional, a terceira maior bancada é do França Insubmissa. E os dois partidos, tanto o partido da extrema-direita, né, ou da direita populista, como preferirem, quanto o partido da esquerda radical, são contra a reforma da Previdência, embora por motivos diferentes, em muitos casos. Então, o governo Macron sabia que a reforma da Previdência não passaria na Câmara Baixa, no que a gente chama de Câmara dos Deputados, que lá é a Assembleia Nacional, né? Não passaria. Porque, mesmo com o apoio dos republicanos, que, repito, são oposição ao Macron, mas apoiam a reforma da Previdência, não conseguiria esse apoio completo, tá? Então, o que o governo Macron fez, via a Elisabeth Borne, usou o artigo 49.3 da Constituição Francesa, que permite que um projeto de lei ou uma decisão do Executivo não precise ser aprovada pela Assembleia Nacional. Em outras palavras, em uma medida autoritária, o Macron, na canetada, aprovou a reforma da Previdência, que não seria aprovada na Assembleia Nacional naquele momento, que enfrentava diversas manifestações e que, segundo várias pesquisas de opinião, não era apoiada pela maioria dos franceses. Aí, como eu disse antes dessa explicação, são esses momentos que a gente tem que justificar a confiança e a audiência dos nossos ouvintes. Por que existe esse artigo 49.3? A França, né, ela teve uma constituição no imediato pós-Segunda Guerra Mundial. E, em certo sentido, muito parecido com a atual Constituição italiana, que é justamente de 46-47. No sentido de que, naquele contexto, pós-Segunda Guerra Mundial, de Europa devastada, a Constituição da França e a Constituição da Itália foram elaboradas com a ideia de evitar regimes autoritários, de evitar regimes fascistas. E lembrando que o fascismo de Mussolini, o nazismo do Hitler, eles não tomaram o poder apenas com o uso da força. A coerção foi parte importante dessa ascensão, mas também como? Pela distorção das próprias instituições e com possibilidades de centralização de poder pelas vias legais. Então, foram duas constituições que, olha, para evitar que isso aconteça de novo, vamos impedir a centralização de poder, a qualquer custo. A Itália, como consequência, e por isso que a gente já falou desse assunto, a Itália muitas vezes tem instabilidade política, tendo que várias vezes ter novos governos. Por quê? Porque os governos, o executivo italiano, enfrenta muitas barreiras no legislativo. E é um legislativo, por sua vez, que é bastante pulverizado pelas características históricas da Itália, a clivagem norte e sul, a clivagem ideológica, os anos de chumbo, enfim. No caso francês, entre 47 e 58, foram mais de 2 dezenas de governos, porque você tinha essa mesma instabilidade sob a ideia de evitar uma centralização de poder, de evitar um poder autoritário. Então, isso despertava muitas críticas das pessoas. Falavam, não é impossível governar a França tem governável. Até o momento em que nós temos a crise de 58, em que nós temos a refundação da República Francesa, acaba a Quarta República e o início da Quinta República, com uma nova Constituição. Quem foi a principal figura política desse processo, um dos principais, digamos assim, conselheiros do processo constitucional e que depois se torna presidente da França?
o Charles de Gaulle, o herói nacional francês, líder da resistência durante a Segunda Guerra Mundial e um desenvolvimentista de origem militar. Um cara que colocou na Constituição a ideia do primado do executivo. Ou seja, a França tem que ser governável e quem governa a França é o executivo. Então, por esses mecanismos, óbvio, há uma centralização de poder, mas ainda assim, óbvio, há um mecanismo ali de balanços, né, de freios e contrapesos, enfim e tal, para evitar uma ditadura e tal. Mas, enfim, o fato é, a Constituição de 58 coloca esse artigo que foi utilizado por todos os governos desde então, mas ele tem uma particularidade. Segundo as leis francesas, segundo a Constituição francesa, esse artigo 49.3, ele, quando é utilizado, por exemplo, em questões orçamentárias, ele não pode ser contestado, por essa ideia que eu disse do primado do executivo. Então é o seguinte, o governo francês, o de Gaulle vira e fala, olha, a gente vai gastar 100 bilhões de francos para construir armas nucleares. A Assembleia Nacional fala não, ele sabe que vai falar não, ele simplesmente fala, ó, vai fazer mesmo e ponto final, é canetada. Em temas orçamentários não há contestação. Porém, em projetos de lei, esse poder do 49.3, ele não pode ser repetidamente usado, tá? Então cada projeto de lei pode ser aprovado com esse mecanismo apenas uma vez, e a Assembleia Nacional pode barrar ele, caso a maioria da casa vote numa moção de censura, tá? Contra ele. Caso tenha a maioria absoluta dos votos, a lei é rejeitada e o governo, o gabinete, na prática, sofre um voto de desconfiança. E ninguém sabe direito o que significaria isso, porque isso nunca aconteceu até o momento. A única vez que chegou perto de acontecer foi em 1988, tá? Pelo que eu pesquisei. Então, tem gente que diz que isso resultaria na queda da Elizabeth Borne. Inclusive, muitos deputados franceses, na sessão que ela anunciou que usaria o mecanismo 49.3, pediram a renúncia dela, gritaram, protestaram. Tem gente que diz que seria possível até mesmo a dissolução da Assembleia, a necessidade de eleições antecipadas. O fato é, hoje, dia 17, o governo francês do Macron está no telefone o tempo inteiro com os republicanos para tentar evitar essa moção de censura. Porque se juntar a base do governo mais os republicanos, eles conseguem evitar, por uma margem pequena, tá, essa moção de censura. Se eles não... Porque, repito, os republicanos, embora sejam da oposição, são a favor da reforma. Então, a existência desse mecanismo, digamos assim, esquisito, né, da Constituição francesa, é devido a esse contexto histórico pós-Segunda Guerra Mundial. E que, no caso francês, né, e lembrando, mas Felipe, por que a mesma coisa não aconteceu na Itália? Né? Porque a França ainda passava pelo turbilhão, pelos protestos e tudo mais, decorrentes da guerra na Argélia. Então existia a ideia de que, olha, a gente precisa de um governo forte, de um governo central, para impedir a perda da Indochina ou a perda da Argélia. A Itália não tinha esse contexto das guerras coloniais. A Itália perde as suas colônias com a Segunda Guerra Mundial. Então, na França, tinha todo esse cenário de que, olha, a gente precisa de um governo forte, né? Uma ideia defendida pelo Charles de Gaulle, que tinha uma formação militar também. Isso colaborava, é claro, para essa visão de mundo dele. Então, em resumo, o Macron aprovou a sua reforma da Previdência na canetada, de uma maneira autoritária. E isso vai ter duas consequências. Uma delas é, todo mundo vai poder questionar a própria legitimidade dessa reforma, porque ela foi aprovada de maneira autoritária, de maneira legal. Não estou falando que foi ilegal, é uma maneira legal, claro, mas não é uma maneira transparente, não é uma maneira legítima, né? E segundo, ela provavelmente vai radicalizar as manifestações. Tá? Ontem, quinta-feira, quando nós tivemos o anúncio do uso desse artigo, a gente já teve diversos protestos na região da Praça da Concórdia, né, em Paris, que é onde ficava a guilhotina, né, que depois recebeu esse nome. E hoje
né? Aí eu vou mandar aqui um abraço para nossa querida Fran Becher, né? Que é historiadora, pesquisadora de temas de Holocausto, Segunda Guerra Mundial, que reside em Paris. Da infância também, na Segunda Guerra. Isso, na França de Vichy, muito bem lembrado. Ela fez uma vez uma thread muito legal sobre a questão do velódromo, né, onde judeus foram confinados e tal. Recomendo que sigam ela no Twitter, eu compartilhei inclusive o perfil dela lá, @Fran, tá? FRAN, _Becher, BECHER. Fran, se a pronúncia do sobrenome estiver errada, peço desculpas antecipadas. E ela foi nomeada de maneira unilateral nossa correspondente em Paris. Eu digo de maneira unilateral porque ela não teve aceite. Né? Ela está postando bastante coisa sobre o que está rolando lá. Né? E lembre-se, são confrontos com a polícia, são manifestações no meio do lixão que o Matias mencionou. Então, assim, é fogueira pra tudo que é lado, é latão de lixo sendo revirado na rua, fazendo barricada com lixo, ou então tacando lixo nos policiais, enfim, coisas pegando fogo e tal. Já são mais de 300 pessoas presas só hoje, tá? Em Paris, só hoje em Paris. Tem promessa de bloqueio das refinarias de combustível para o final de semana, ou seja, gerando escassez, eventual racionamento de combustíveis. A Fran relatou uma musiquinha que, traduzindo, é: Luís XVI, Luís XVI, nós decapitamos. Macron, Macron, podemos recomeçar. Tá? Em francês ela rima, tá? Em português não fica sem rima, mas em francês ela rima. Tá? Que rima decapité com recommencer. Zidane. Então, assim, o fato da reforma ser aprovada na canetada muito provavelmente vai colaborar para radicalizar os protestos, para questionar a legitimidade dessa reforma, ou seja, ela poder ser eventualmente revertida no futuro. Tá? Lembrando que nós já tivemos manifestações com milhões de pessoas nas ruas, somando as cidades francesas. Então quero só ver como é que vai ser o fim de semana. E claro, isso vai afetar bastante a própria imagem do Macron. E claro, o Macron não está tão preocupado nisso, porque a carreira política dele, entre aspas, acaba, né? Porque ele não pode ser mais presidente. Ele está no seu segundo mandato, já eleito no ano passado. Mas para 2027, né? Certamente, a Le Pen vai capitalizar muito disso, né? Em cima disso. Então, assim, não é um cenário ótimo, né? Usando o termo aí da matemática, muito pelo contrário. Repito, foi uma medida legal, mas autoritária, e que vai contribuir para o questionamento da legitimidade da reforma e para a radicalização dos protestos. Quando eu falo radicalização dos protestos, eu não sei nem se os protestos vão aumentar ou não, mas agora eu vou usar um português bem claro, tá? É um programa family friendly, mas tapem o ouvido aí das crianças. As pessoas vão ficar mais putas. É isso. Vão ficar mais pé da vida, tá? Então, é isso. E, novamente, um abraço pra Fran. E agradecemos muito os posts dela. E eu brinquei com ela, que ela era a nossa correspondente agora. Ela levou na brincadeira. Então, a gente sempre cita as nossas fontes por aqui. E repito a recomendação de seguir o trabalho dela.